Glória a Deus. Muito boa noite a todos. Graça e paz do Senhor para o seu coração. Passar para o Ministério da Palavra, eu quero compartilhar com você um texto que está em Gênesis 41, do 42 ao 43. Vamos ver comigo aqui? Gênesis 41, 42 a 43. Diz assim a palavra do Senhor: Então tirou o Faraó o anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Então o anel de sinete era um anel que as autoridades carimbavam os documentos, era como se fosse a assinatura daquela autoridade. Então Faraó tirou o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupa de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos, inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, obrigado, obrigado. 1.000.000 de obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de adorar o Senhor nesse lugar de adoração, de cantar ao Senhor, de participar desse momento de adoração tão poderoso, tão especial. Que delícia, Senhor, a Tua presença. O privilégio, Senhor, que nós temos de investir financeiramente no Teu reino. Muito, 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 muito obrigado por isso. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado porque nós estamos aqui, podemos ouvir, podemos ver, podemos andar até aqui. Obrigado, obrigado por tudo, Senhor. Ó Deus, e nessa noite nós clamamos que o Senhor ministre essa palavra no nosso coração. Mais do que uma palavra humana, mais do que um ensino humano, nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo. Queremos sair daqui com decisões para tomar, e não só decisões, mas ações mesmo, para obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, Senhor, proibimos qualquer tentativa de Satanás de distrair, de roubar essas sementes, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você querer na sua oração, aplauda muito forte, em nome de Jesus. Muito bem. Irmãos, eu quero compartilhar um tema assim que está ardendo muito no meu coração nesses últimos dias agora, né? Porque a gente tem falado sobre sucesso na terra, mas Deus tem falado isso muito no meu coração. A gente tem que ter sucesso aqui na terra, né? Mas a gente tem que ser amado no céu. Então tem que ter esse equilíbrio na nossa vida. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Isso é uma coisa que tem tocado muito na gente. Até eu quero, já desde o começo, eu quero assim, sugerir um livro para vocês lerem, que é Movido pela Eternidade. Quem já leu esse livro, Movido pela Eternidade, do John Bevere, né? Então esse livro é um livro para a gente deixar guardadinho, nosso livro de cabeceira, e uma vez por ano a gente tem que voltar lá, para a gente equilibrar, né? Porque senão a gente fica só terra, só mundo, ainda que a gente está na igreja, né? Então é bom, irmão, de vez em quando a gente olhar com essa perspectiva para o céu, né? O apóstolo Paulo diz para a gente focar nas coisas lá do alto, né? E Movidos pela Eternidade faz isso com a gente. A gente está relendo ele agora, acabamos de ler ontem, terminamos de ler ele ontem, eu e a Meila, já lemos várias vezes, mas é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque deixa eu falar uma coisa para você aqui, presta atenção, deixa eu começar por isso. Irmãos, vocês sabem que vocês, todos nós, na verdade, o apóstolo Paulo diz assim, olha, 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós, quantos de nós? Todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, quer dizer, é a hora do galardão, da recompensa, cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, por meio dessa vida aqui na terra, né? Então, isso aqui é o julgamento do crente, é o julgamento do tribunal de Cristo. Todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, que fomos salvos, vamos estar diante desse tribunal, tá bom? Então você não pode mais dizer, pastor Jackson, você vai me encontrar lá na glória, né? Aí a gente vai se abraçar, e aí a gente vai estar a eternidade juntos no céu com Jesus. E aí você não vai poder dizer assim para mim, pastor Jackson, como que o Senhor nunca me avisou que havia um tribunal de Cristo, que nós seríamos julgados pelas nossas obras, e nós receberíamos o prêmio ou não, não é? Lembra quando o apóstolo Paulo fala que as nossas obras serão colocadas diante de Deus, e elas vão ser provadas pelo fogo, não é? Se a nossa obra aqui na terra foi palha ou madeira, não é? Ela vai ser queimada. Fomos para o céu, estamos no céu,
Mas não temos nada para apresentar para Deus, que tragédia, né? Mas se ela for de ouro, ela só vai ser purificada. Então a gente vai ter esse momento na nossa vida. Quem está ligado aqui? Tá? Então você não é mais inocente, né? Agora, tem o julgamento do trono branco. Aí muitas pessoas confundem isso. Então, o julgamento do trono branco é para o ímpio, aquele que desprezou a Jesus, aquele que não quis saber, aquele que não acreditou. Esse vai receber aquele juízo, né? Apartai-vos de mim, malditos, não é? Vós que praticaste a iniquidade, amarrai-os de pés e mãos e lançai-os nas trevas, aonde há choro e ranger de dentes. Isso não tem nada a ver com a gente. Quem está comigo aqui? Agora, irmãos, nós vamos ter um dia que nós vamos prestar conta. Presta conta do nosso tempo, presta conta da nossa vida, da nossa influência. O que nós fizemos com a nossa influência com as pessoas, o acesso que a gente tinha ao coração delas. Nós falamos de Jesus para as pessoas que estavam perto da gente, não é? Nossos amigos, nossos filhos. O que a gente fez com o nosso dinheiro? O que a gente fez com os nossos talentos, com os nossos dons? Não, irmão, misericórdia, é sobre isso, quem está me entendendo? Então, essa palavra vai falar sobre esse equilíbrio. Até o meu tema nessa noite é bem-sucedidos na terra e amados no céu. Não é? Não adianta nada, irmãos, a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não adianta nada. Nós precisamos ter sucesso na terra. E eu tô orando pelo seu sucesso. E estou vendo muita gente prosperando, né? Muita gente mudando de vida. Aleluia, só o começo, né? Vamos ter uma igreja muito próspera, irmão, muito próspera, não é? Esse templo que a gente está começando a reformar agora vai ser só parte da nossa história, não é? Um dia a gente vai olhar para ele e vai dizer: puxa vida, né? A gente pensava que era tudo que Deus tinha para nós quando a gente estiver naquele lugar enorme, sabe? Muita gente, a Pastote espalhada pelo Paraná, pela região metropolitana de Curitiba, muitos pastores, milhares de pessoas. Quem está comigo aqui? Agora, irmão, nós temos que prosperar, está tudo certo, só que nós não podemos perder o equilíbrio. Nós temos que ter sucesso na terra e temos que continuar sendo amados no céu. Né? Porque quando a gente chegar naquele dia da prestação de conta, em nome de Jesus, nossa obra não vai ser queimada no fogo. Nós vamos ter muita coisa para apresentar para Jesus. Então José, é sobre ele que eu quero falar um pouquinho hoje à noite. Ele coloca isso em equilíbrio, né? Porque ele teve muita influência, muita prosperidade, mas em parceria com Deus, ele mudou a história de uma nação, né? Abençoou o povo de Deus, trabalhou com Deus, realizou coisas de valores eternos. Eu imagino José, sabe? Eu sou fãzão do José. José é um dos meus heróis da Bíblia, não é? O José é um dos meus heróis. Eu imagino o José assim, um figurão no céu, né? Alguém assim muito importante, alguém que muito rico no céu, aleluia, não é? Alguém que tem muita autoridade, muita influência no céu. Mas esse cara foi um sucesso na terra. Vocês estão comigo? Muito forte, irmão. Então esse equilíbrio, né? Porque olha só o que diz a Bíblia, Lucas 2:52, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse é o nosso modelo. Não adianta só a gente ter sucesso diante dos homens, a gente tem que ter, sabe, crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus também. O apóstolo João, a terceira carta de João só tem um capítulo. No versículo 2, ele fala do Gaio, que é um amigo dele. E olha só o que ele fala do Gaio, o apóstolo João: amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade. Tem algum erro da gente ser próspero aqui na terra? Não. O apóstolo João está dizendo: eu faço votos, eu desejo, eu oro por isso, eu sonho por isso. E eu quero dizer para você aqui, abre aspas, eu faço o mesmo por você também, né? Então o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, fecha aspas, o apóstolo Paulo diz assim: acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Está percebendo o equilíbrio? Físico, prosperidade, mas também a tua alma, a tua vida espiritual, as coisas invisíveis também são prósperas, são um sucesso na sua vida. Amém, querido? Irmãos, a Bíblia diz assim, que a bênção do Senhor enriquece, mas com ela não vem desgosto, não é? O equilíbrio. Então, bênção de Deus na terra, mas tudo certo com Deus no céu. Amém? Então, eu quero compartilhar isso aqui com você nessa noite. Bem-sucedidos na terra e amados no céu. Ok?
eu quero mostrar para vocês na vida do José 3 princípios que a gente tem que observar, se a gente quer isso, se a gente quer esse equilíbrio. Quantos aqui querem ter sucesso na terra? Deixa eu ver, não é? Quantos aqui querem continuar sendo amados no céu? Deus me livre, irmão. Fui um sucesso aqui na terra. Eu fui um cara conquistador, milionário, não é? Muito, top das galáxias, fiz um monte de coisa. Mas, irmão, chegar lá no céu, não é? Deus dizer para mim assim: olha, a tua obra foi tudo queimada no fogo, não é? Entra aí, pode entrar, passou, tá salvo. Mas vai morar lá não. Eu não imagino que tenha favela no céu, mas eu quero uma mansão. E você? Não é? Se é para passar uma eternidade, não, pelo menos um condomínio fechado, top das galáxias, né? Uma moto supersônica, né? Que não morre mais, né? Entende? Para passear nas galáxias e tal. Bora lá, dar uma volta de moto nas galáxias. Aleluia. Não tem grana para comprar não tem galardênio, né? Galardênio é a moeda que eu inventei. Não tem galardênio para comprar uma moto no céu. Meu Deus, que tragédia. Não, irmão, não. Estão comigo? Eu estou brincando, mas é sério. Então, o que eu tenho que fazer se eu quero ser bem sucedido na terra e amado no céu? Então, a primeira coisa aqui, vamos ver com José. Primeira coisa, qual a característica, 3 características dessas pessoas, 3 características do José e 3 características que tem que ser nossa. Vamos ver, a primeira, ele resolve o seu passado. Grita aí comigo. Irmão, ninguém que não resolve o seu passado dará certo na vida. Anota aí. Ninguém que não resolve o seu passado dará certo na vida. Presta atenção no que eu estou te falando. Tem muito crente que não consegue resolver o passado, está magoado e fica magoado a vida inteira, passa uma vida inteira magoado. Irmãos, eu conheço um monte de gente assim, né? Essa pessoa, ela não vai romper. Olha só o José, presta atenção, Gênesis 41, 51. José, ao seu primogênito chamou de Manassés. O que significa Manassés? Pois ele disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então, Manassés significa Deus me fez esquecer. Versículo 52. Ao segundo filho ele chamou Efraim. O que significa Efraim? Pois ele disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Efraim significa Deus me fez prosperar. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer. O que significa Efraim? Deus me fez prosperar. Então preste bem atenção, para nós aqui na nossa cultura, a gente não valoriza isso, né? Quando vai dar nome para um filho, bonitinho, né? Alan, que nome bonito, Alan. O nome do vovô, o nome do tataravô, Alan, muito bonito. O nome de alguém famoso. Mas o que significa Alan? Ninguém nem sabe. Jackson, o que significa Jackson? Não tem sentido para a gente, né? Agora, para o judeu não. Quando nascia uma criança, o nome tinha total sentido. Você pode ver na Bíblia. Então, quando vai nascer o primogênito do José, o primeiro, a primícia, que é para Deus, qual o nome que ele coloca? Eu acho muito lindo isso, né? Ele coloca assim: Deus me fez esquecer. O nome do cara é esse. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que eu passei na casa do meu pai. Então, presta atenção, isso aqui é uma declaração, irmão. Porque veja bem, qual foi o sofrimento que o José passou? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Não é? Não, mais do que isso, né? Pensa na injustiça, ele era garotão, ele era o mais novo, não é? Na verdade o Benjamim já tinha nascido, mas o Benjamim era um bebezinho ainda. Então ele era um garoto aí, talvez uns 16 anos, 17 anos. E os irmãos tudo fortão, assim, igual eu, assim, né? Tudo forte, bonito, igual eu, né? E aí eles pegaram o José, amarraram o José, bateram no José e jogaram o José numa cova. Não é muita injustiça? O que eles fizeram mais? Quando o José estava lá embaixo, eles ficaram planejando como que eles iam matar o José. Como que eles iam matar o José? O José ouvindo tudo isso. Depois eles pegaram o José amarrado de pés e mãos. Pensa o irmãozinho, e venderam ele como escravo. Não é, irmãos? O José está declarando assim, quando nasceu o Manassés, ele colocou o nome, Deus me fez esquecer, e está dizendo: eu resolvi meu passado. Eu resolvi meu passado. Eu não choro mais por isso.
Isso não me provoca mais dor, eu nunca esqueço. Mas isso não me provoca mais dor, isso não está amarrando a minha vida. Eu estou livre dessa mágoa. Vocês estão me acompanhando? Mas quando nasce o segundo filho, isso aqui é uma declaração de prosperidade. Ele diz, Deus me fez prosperar, e chama o segundo filho de Efraim. O que é que ele está dizendo, irmão? Porque ele esqueceu, ele prosperou. Não, ninguém vai prosperar se a gente não esquecer. Vocês estão comigo? Então, irmão, isso aqui é muito forte. Nós precisamos resolver o nosso passado. Precisamos tomar decisão. Se está difícil, ora. Senhor, me ajuda, me dá graça. A palavra do Senhor diz, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmão, se nós estamos salvos, se nós temos vida eterna, é porque Deus em Cristo nos perdoou. Entende? Não foi porque eu pedi perdão, é porque Jesus pegou os meus pecados e colocou na conta dele. Não é? A Bíblia diz que ele se fez pecado no meu lugar para que eu fosse feito a justiça de Deus. Sabe, não é porque eu fiquei bonzinho não, porque eu nunca vou ficar. É porque Jesus disse, a culpa dele é minha. A culpa dele é minha, eu coloco na minha conta, Pai. E aí o Pai puniu Jesus naquela cruz por causa do meu pecado. Entende o que eu estou falando? Agora, irmão, se Deus fez isso comigo, eu não vou fazer isso com meu irmão. Eu não vou fazer isso com essa pessoa que me magoou. Provérbios 19:11 diz, a pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem o ofende. Irmão, perdoar a ofensa é grandeza, é sensatez. Vocês estão me acompanhando? Muito forte isso. Deixa eu fechar aqui esse ponto com uma coisa muito prática aqui, porque a Bíblia diz em Hebreus 12:14 o seguinte, olha, seguir duas coisas aqui para a gente seguir. Seguir a paz com todos. Com quantos? Com todos. Até com essa pessoa que te feriu e te magoou. Seguir a paz com todos e a santificação. São duas coisas. Ok? A santificação também. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, isso provoca a falta de nós perdoarmos. A falta de nós resolvermos o nosso passado provoca uma cegueira espiritual. Por isso que a Bíblia diz que aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, ainda está em trevas. Então a pessoa está na terra, presta atenção, ela está aqui na terra, mas ela não consegue ver. Por isso que quando fala, ninguém verá o Senhor, a Bíblia não se contradiz. Então peraí, se eu não perdoar, não é? E se eu não me santificar, então eu não vou ver o Senhor no sentido de que eu não vou para o céu. Não, irmãos, a salvação não é por obras. A salvação é de graça mediante a fé, não é nesse sentido. É que eu perco a visão espiritual. Eu não consigo ter relacionamento com Deus. Eu não consigo perceber o mundo espiritual. Eu estou em trevas. Aquele que diz está na luz, mas odeia o seu irmão, ele não resolve o passado, ele está em trevas. Você vê isso contrário na vida do José. O José tinha os olhos espirituais abertos. Quem já leu a história do José? Ele tinha sonhos e visões sobre o futuro dele. Feixes que se dobravam diante do feixe dele, sol e lua que se dobravam diante dele, ou seja, líderes se curvariam diante dele. O sol governa o dia, a lua governa o céu, a lua governa a noite, não é? Então, Deus mostrou para ele, o teu futuro vai ser assim, porque os olhos dele estavam abertos. Os olhos dele estavam abertos. Por quê? Porque ele não estava em trevas, porque ele estava resolvendo sempre o passado dele. Ele não sentia dor? Sentia. Doeu quando os irmãos o traíram, o feriram, foram injustos com ele, venderam ele. Doeu? Claro que doeu. Se você ler lá, Gênesis 57, ele chora tão alto que os egípcios ouviram o choro dele do lado de fora do palácio. Ele deve ter gritado de dor quando ele estava se apresentando para os irmãos. Eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Mas estava tudo certo. Ele disse, mas está tudo bem, venham aqui, se aproximem, me dêem um abraço, está tudo certo. Deus permitiu isso para que eu pudesse salvar a minha casa. Meu Deus, eu sou fãzão do José. Quem quer ter sucesso aqui na terra? E quem quer continuar a ser amado no céu? Resolva o seu passado. Por favor, eu já falei tantas palavras com relação a perdão aqui. Não deixe essa palavra ser mais uma na sua vida. Saia daqui e dá aquele telefonema. Resolve o seu passado, não é? Eu lembro que eu estava magoado com alguém, muito chateado. E, sabe, e o tempo passando, rapaz, a minha vida, até a minha vida financeira amarrada.
Sabe, a gente vivendo situações complicadas. Rapaz, ganhei de presente um livro chamado A Isca de Satanás, do John Bevere também. Eu disse, meu Deus, eu fui fisgado por Satanás. Mordi a isca dele, me magoei, me ofendi. Por isso que a minha vida está toda travada, eu estou em trevas. Rapaz, eu peguei o telefone, irmão, naquela época era no telefone público. Eu não tinha dinheiro para comprar, vocês lembram disso? Acho que os mais novos nem lembram. Tinha uma tal de uma ficha que a gente comprava, lembra? Não que eu sou muito velha, que a tecnologia avançou muito rápido. Rapaz, eu não tinha o dinheiro para comprar a ficha do telefone. Rapaz, aí eu fui lá e aí eu catei uns borozinhos lá, um dinheirinho, consegui comprar. Tinha que ser uma ligação muito rápida. E eu liguei para a pessoa que eu estava muito magoado. Liguei para ela do telefone público e disse, convidei ela para comer um peixe na minha casa. Eu não estava com vontade de fazer isso, irmão. A minha vontade era esganar. Mas eu agi pela fé. E aí eu liguei para ela, para essa pessoa, para esse casal. Olha, eu sabia do peixe que aquela pessoa gostava. E aí eles vieram. Aquela sem graceira, né? Quando eles chegaram. Eu não sei fazer cara de sem graça, mas eu sem graça para um lado, ele sem graça para o outro. E os nossos filhos já se misturaram tudo ali, né? Os nossos filhos, crianças, já começaram a brincar e correr. Estava tudo bem. E nós, os adultos, né? Mas aí, irmãos, a gente começou a conversar, eu abri meu coração, eu lembro que eu chorei, eles choraram de lá também, a gente se abraçou, olha, foi tão lindo aquilo ali, envergonhamos Satanás, irmãos, veio a luz na minha vida, olha, nós saímos dali naquela mesma semana, não é impressionante, eu não vou contar os detalhes, mas foi assim um milagre financeiro que aconteceu na vida da igreja, irmão, surreal. Disse, meu Deus do céu, eu estava vivendo, carregando uma bola no pé, uma bola de ferro no pé, vivendo uma vida amarrada, na cegueira, por causa do meu orgulho. Estão comigo? Então, se você quer ter sucesso na terra e ser amado no céu, resolve esse passado, meu irmão. Resolve esse passado. Só você que está perdendo aí. É só você que está perdendo. Vocês estão comigo? Segundo lugar, vamos lá. Vamos avançar. Outra coisa que eu vejo na vida do José, por isso que ele foi esse cara, equilibrado. Grita aí comigo, grita aí comigo. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter sucesso na terra e ser amado no céu? Fala aí, bem forte, bem alto. Resolve o passado. Tem que esquecer para prosperar. Tem que nascer Manassés para depois nascer Efraim. Tá bom? Segundo lugar, grita aí. Íntegro por onde passa. Íntegro por onde passa. Me dá só mais um pouquinho de retorno aqui, por favor. Grita aí, íntegro por onde passa. Sabe, irmãos, eu vejo assim uma crise de integridade na nossa geração. Até a gente viu um vídeo esses dias, né? Que até a Amélia me contou uma história que era uma mulher que vinha vindo um leão no Japão, no meio da cidade. Rapaz, vinha vindo um leão. Quando ela viu o leão na cidade, ela pulou dentro da lata do lixo, aquela latona, do lixo, o container, obrigado. Já pulou. Rapaz, o leão veio e quebrou todo o container e comeu ela. Aí a Amélia tão abalada por isso, diz, amor, isso é mentira. Um leão no meio da cidade, isso é mentira. Então a gente não tem uma referencial do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que não é. Perdemos essa referência. Nós vivemos uma crise de integridade, de verdade, irmão, sem precedente na história humana. Estão comigo aqui? Sabe, onde nós crentes passarmos, nós temos que deixar uma marca de integridade. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra, uma pessoa íntegra, perante reis será posto. Não será posto perante os homens de baixa sorte. Isso é uma promessa. Se você for diligente, se você for íntegro, se você for uma pessoa honesta, aonde você anda, você vai ser colocado diante dos reis da terra. Ah, pastor, mas está todo mundo pegando atalho. Está todo mundo pegando atalho e subindo na vida, pegando atalho. Se eu não pegar atalho, eu vou ficar para trás. Não, irmão, deixa esses caras para lá. Você não tem nada a ver com isso, porque lembra, você vai prestar conta disso. Você vai prestar conta disso. Não pensa que a vida é só isso aqui, irmão. Você vai prestar conta disso, eu e você vamos prestar conta disso. Vocês estão comigo? Provérbios 12, 24 diz, a mão diligente dominará, ou seja, liderança,
Quem quer ser? Quem tem um sonho assim? Não, pastor, eu não. O meu sonho é ser muito pobrezinho, mas muito pobrezinho. E eu sou assim, uma pessoa muito subserviente, entende? Então eu só quero servir para sempre, não quero ser patrão. Tem alguém aqui que tem esse sonho? Está amarrado. Quem quer ser patrão? Não é pecado não, irmão, pode ficar à vontade, está tudo certo. Porque a Bíblia diz que nós seremos cabeça e não cauda, estaremos sempre por cima e não por baixo. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está tudo certo, está tudo certo. Agora veja bem, eu acho muito tremendo, irmãos, a vida do José. Olha só para mim, olha só a integridade do José na casa do Potifar, né? Primeiro, na casa do Potifar, ele era um escravo, tá? Ele era um escravo, ele estava ali como escravo. Olha a integridade desse cara, olha o que o próprio Potifar vai falar desse escravo. Quando o José chegou lá, ele não chegou com vantagem nenhuma, ele chegou lá como escravo. Ele era o escravo como todos os outros escravos, mas o cara se destacou, é isso que eu estou falando de vocês. Vocês vão se destacar, vocês vão se destacar aonde vocês estão. Nós vamos nos destacar com integridade, com habilidade, com diligência, nós vamos nos destacar. Aí olha só o que o Potifar vai falar dele. Gênesis 39:3, vendo Potifar que o Senhor era com ele, com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Rapaz, o cara olhava e dizia, rapaz, tudo que esse cara faz dá certo. Rapaz, só pode ter um negócio na vida desse cara, como assim? Tudo que esse cara coloca a mão prospera. Não, rapaz, tem uma coisa errada. Peraí, o cara começou a chamar a atenção do chefe. Estão comigo? O Potifar começou a ficar impressionado com José. Rapaz, o que tem na vida desse cara? Olha a decisão que ele toma, versículo 4. Logrou José favor, graça, perante o Potifar, a quem servia. E ele, o Potifar, o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo. Quanto que ele passou a mão? Tudo o que possuía na mão do escravo. O escravo foi promovido a mordomo. Se era para ser escravo, era para ser escravo? Ele tinha opção, José tinha opção? Ele não tinha opção, ele era escravo. Mas o cara era íntegro. Então na cabeça dele ele pensava assim, é para ser escravo? Tem opção? Não tem. Então eu vou ser o melhor escravo que já pisou aqui. E foi isso que ele fez. Consequência disso, ele foi promovido a mordomo. Se tornou o líder de todos os escravos. O escravo-chefe, aleluia. Glória a Deus. Ele que cuidava de toda a grana do Potifar. Era ele que administrava tudo. O Potifar não sabia nem o que tinha. A Bíblia diz que nem na cidade, nem no campo. O José cuidava de tudo. Uau! Top, né? Agora vamos lá. Aí o cara é preso, vocês sabem, por um crime que ele não cometeu. Foi acusado de ter tentado abusar da esposa do patrão. Mentira. Mas aí ele foi preso, não é? E aí olha o que vai dizer. Porque, irmão, veja bem. Uma coisa eu estou na casa do Potifar, um cara milionário e tal, eu sou escravo, aí eu vou me esforçar para eu melhorar um pouquinho de posição. Agora, irmão, e na prisão? O cara está na prisão, ele está lá revoltado, ele deveria estar, mas não estava. Ele poderia estar revoltado, ele estava lá por um crime que ele não cometeu, por uma injustiça. Mas o José se destaca na prisão. Eu acho tremendo isso. Olha o que o carcereiro vai dizer dele, Gênesis 39:22. O carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam na prisão. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com José. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Presta atenção. Talvez você esteja aqui hoje me ouvindo e pensando assim, porque sabe o que significa a prisão? É você estar num lugar que você não quer estar. Sabe, você está num emprego que você não quer estar. Você ganhar um salário que você não estava querendo ganhar. Você está numa posição que você não gostaria de estar. Quem está nessa posição? Não precisa responder. Mas sabe o que? O cara está num lugar que ele não queria estar, numa posição que ele não queria estar, fazendo uma coisa que ele não queria fazer, ganhando um salário que ele não queria ganhar. No caso do José era nada, mas ele colocou assim na cabeça, se é para ser prisioneiro, tem opção? Tem opção? Não tem. Se é para ser prisioneiro, eu vou ser o melhor prisioneiro que já pisou aqui. Integridade, diligência, amém, queridos? Viste um homem diligente na sua obra?
diante dos reis será posto. Foi isso que aconteceu com José. De repente ele estava na frente do rei, na presença do rei. Porque a palavra de Deus, irmão, não volta vazia, ela vai se cumprir. Estão comigo? O rei, vai dizer assim do José, quando ele foi chamado para o palácio, não é? Ele obedeceu o rei, ele saiu da prisão e foi trabalhar com o rei. Ele ia ser ministro. E ele pensou, se é para ser ministro, só serve se eu for o primeiro ministro desse reino. Sabe, a cabeça do José era de excelência. Olha o que diz aí, Gênesis 41, 39. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio quanto tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Grita aí comigo, integridade. Agora eu quero deixar uma coisa bem prática para você. Essa palavra é muito prática. O que é integridade, pastor? O que é integridade? Irmão, integridade é habilidade com diligência mais honestidade, igual a integridade. Coloca a nossa conta ali, ó. Quer ver? Olha lá a nossa conta. A matemática do sucesso. Habilidade com excelência. Ou seja, você fazer bem o que você sabe fazer. Se é para fazer, é para ser fonoaudióloga, você é melhor. Top, estudar, preparar, não é? Fazer umas experiências, aleluia, entende? Você é melhor. O que é para ser? É para ser o cara da licitação? Rapaz, vou vender a loa. Entende? Eu vou fazer com excelência, vou aprender, vou me especializar, vou ser especialista nesse negócio. Então, habilidade com excelência. Agora, então, eu tive uma experiência tão linda, né, positiva. Deixa eu contar uma experiência positiva, né, com honestidade, com diligência, não é? Sempre que eu compro um carro, eu começo a pagar um consórcio, né? Então, eu vou pagando esse consórcio devagar. Aí, daqui a 3 anos, né, eu começo a pensar, eu vou trocar meu carro. Já paguei um monte do consórcio, às vezes já fui até contemplado, né? Já aconteceu de eu ter sido contemplado, não é? Então, mas eu estou pagando e tal. Rapaz, eu fiz um consórcio, já fiz vários consórcios, mas, rapaz, essa experiência desse consórcio que eu fiz agora, aqui, há pouco tempo, alguns meses atrás. Rapaz, eu achei estranho, né? Estranho assim, no bom sentido. Eu fiz o consórcio e no primeiro sorteio, o cara já mandou uma mensagem para mim no meu nome. Não era uma coisa que ele mandou para todo mundo, olha, o seu número é tal, o número que deu foi tal, passou perto, mas ainda não deu, e ele fica me dizendo que está faltando quantos dias para vencer a minha parcela. Irmão, isso não é trabalho desse cara. Mas Jesus disse que o homem fiel faz mais do que, o servo fiel faz mais do que lhe mandaram fazer. Isso que é integridade, isso que é, irmão, excelência no trabalho. Vocês estão entendendo? Agora, se tiver alguém aqui querendo fazer um consórcio, fala comigo. Porque, rapaz, o cara é excelente demais. O cara é excelente no trabalho dele. Vocês estão comigo? Honesto, íntegro. Então, é isso, né, irmãos? Mas parece que tem uma carência nessa área. Mas então, a segunda coisa aqui, vamos lá comigo. Quem quer ter sucesso na terra e ser amado no céu? Deixa eu ver, só as pessoas. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Fala aí, grita aí. Resolver o passado, Manassés e Efraim, esquecer para prosperar. Segundo lugar, ser íntegro aonde você for, sua marca. Rapaz, cara, é excelente. Olha, que horas que é para chegar na empresa? Que horas que é para chegar na empresa? 8? 8 para todo mundo, para você é 10 para as 8. Não é? Seu patrão não é esse cara que paga seu salário, não. Seu patrão é Jesus. A Bíblia diz em Colossenses, tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que do Senhor vocês receberão a recompensa. Amém, queridos? Então, o seu patrão é Jesus. Agora veja bem, deu uma palavra, eu vou, que hora? 8 horas, já era, irmão. Já era, você vai lá, você vai cumprir, você vai chegar um pouquinho mais cedo. Excelência, excelência. Tem alguém me entendendo? Tá, e vamos terminar? Vamos terminar. A terceira característica dessas pessoas que vão ter sucesso na terra e vão ser amadas no céu como José,
elas zelam pela sua santidade. Grita aí comigo a terceira coisa bem alto. Zelar pela sua santidade. Você quer ter sucesso na terra? Você quer ser amado no céu? Irmão, zele pela sua santidade. Não basta só esquecer o passado, não é? Para prosperar. Não basta só ser íntegro, ter habilidade com excelência, ser honesto. Isso aqui é muito importante. Mas, irmão, você precisa zelar pela sua santidade. Isso aqui foi uma lição para mim muito forte. Olha o que diz aí Gênesis 39:10. Falando ela, a mulher do Potifar, a José, todos os dias. Quantos dias a mulher do Potifar falava com ele? Com José? Eu nunca tinha visto isso, né? Eu falei para mim essa semana, esse texto tocou demais meu coração. Eu disse, amor, olha só, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Tanto tempo que eu leio a Bíblia, né? Quer dizer que a mulher, a Miss Universo, né? Sozinha com José na casa. Pensa as roupas que essa mulher, né? Eu não quero nem ficar falando muito para não ficar os irmãos aí, para de ficar. Mas imagina essa mulher seduzindo o José todo dia. Todo dia. E é o seguinte, irmão, depois não era mais uma sedução sutil, não era só uma roupinha provocante que ela colocava para o Zezão. Ela começou a dizer para ele assim, deita-te comigo. Ela era a dona dele, ele era o escravo dela. E ela dava uma ordem para ele, deita-te comigo. Pensa, irmão, eu digo assim, isso que é cabra macho. Não é? Porque o José, irmão, era homem, teve 2 filhos, casadaço, o cara uma bênção, mas um homem que zelava pela santidade. A resposta do José para essa mulher é assim, ela me constrange. Ele diz assim para ela, Gênesis 39:9, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Uau! Sabe, eu digo assim que ele absurdizou o pecado, né? Ele diz, como eu faria isso? Como que eu pecaria contra Deus? Isso me ensina uma lição muito forte, que o pecado não é apenas contra pessoas, é sobretudo contra Deus. Quando um homem adultera, claro que ele peca contra a esposa, ele vai ferir a esposa, ele vai magoar, vai doer, vai cortar o coração dela, não é? Ele peca contra ela, mas sobretudo ele peca contra Deus. José sabe disso, ele diz, como eu faria isso com meu Deus? Por que eu pecaria contra o meu Deus? Irmãos, e ele fugiu daquela mulher, ele saiu correndo daquela casa. Que macho, que homem de Deus esse José. Vocês estão comigo? Não é? Então a santidade é o caminho de honra diante dos homens e favor diante de Deus. Agora eu quero terminar deixando uma coisa prática de novo para você, ok? Então isso aqui vai te ajudar, porque, pastor, eu quero isso, entendi, se eu quiser ter sucesso na terra e ser amado no céu, eu preciso resolver meu passado, eu preciso ser íntegro, aonde eu for, ser honesto, ser diligente no meu trabalho, saquei, mas essa parada da santidade, me explica melhor, eu vou te explicar de uma forma bem prática, porque santidade, irmão, não é a gente voltar para o legalismo da lei, entende? Tipo assim, não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, é proibido eu fazer, meu Deus, não, tá amarrado. Irmão, ninguém dá conta de viver assim. Se isso fosse possível, o Antigo Testamento valeria até hoje. Ninguém conseguiu cumprir o Antigo Testamento, só Jesus, tá? Quem está comigo? Agora, como que é então a santidade? Como que ela começa? E como que ela se desenvolve em nós? Então, a santidade começa com o temor do Senhor. Vou te explicar isso. A Bíblia diz que o temor do Senhor, Provérbios 8:13, consiste em aborrecer o mal. Ou seja, o que é o temor do Senhor? É amar o que Deus ama, é odiar o que Deus odeia. Pastor, mas como é que é isso? Isso é um milagre. Isso é um milagre. Isso não está na natureza humana. Então, até foi a gente tem sido a nossa oração por algum tempo já, né? A gente tem orado, eu e a Meila, assim, Senhor, coloca em nós e na igreja o temor do Senhor. Não é? Um dia um amigo meu, um grande amigo meu, assim, um cara que eu admiro demais, um homem de sucesso na terra e no céu, né? Assim, um cara crente demais.
homem santo, homem de Deus. Um dia, logo no começo que eu cheguei em Palmas, muitos anos atrás, ele me fez uma pergunta. Ele falou: pastor, eu queria te falar uma coisa, mas ele falou assim como, sabe, ele não tinha resposta para aquilo de coração, ele estava sendo honesto comigo. Ele disse: pastor, eu quero te falar uma coisa, assim, quase que era um segredo que ele estava contando para mim. Ele falou assim: sabe o que é? É que às vezes eu penso algumas coisas erradas, sabe, tipo pecado, e aí, e quando eu vou me aproximar daquela situação, daquele pecado, né, sei lá qualquer pecado que seja, rapaz, o meu coração começa a bater, eu penso que eu vou ter uma parada cardíaca. Ele falou assim para mim: o que é isso? Aí eu falei assim, eu ri para ele, né, eu disse: cara, isso aí é o temor do Senhor. Você tem o temor do Senhor, não é? Lembra quando Davi foi cortar a orla do manto do Saul? Que o coração dele começou a bater, que ele pensava que ele ia ter um ataque cardíaco, pensava que ele ia morrer. Era o temor do Senhor. Sabe, é isso que pega o Davi, o José naquela hora. Ele diz: como eu faria isso? Como que eu pecaria contra o meu Deus? Por que eu faria isso? E sai correndo da mulher. Vocês estão comigo? Agora, isso é o temor do Senhor. Deixa eu te mostrar, irmãos, algumas coisas que o temor do Senhor faz. Olha só, vamos comigo? Bem rapidão, tá? Bem rapidão. Vamos lá, Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Quem quer ter intimidade com Deus? É temor do Senhor. Olha, Salmo 34, 9. Temei o Senhor, vós, os seus santos, nada falta aos que o temem. Por que o temor do Senhor é importante? Irmão, o temor do Senhor produz prosperidade, nada falta para aqueles que têm o temor do Senhor. Olha o que diz o provérbio 14, 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, proteção, e isto é refúgio para os seus filhos. Uau, não sei vocês, né, pais aqui, mas irmão, de eu pensar, cara, que a minha vida com Deus, o meu temor a Deus está protegendo meus filhos, está protegendo minhas netas. Claro que os pais delas têm que ter responsabilidade com elas, mas eu estou influenciando, cara, né? A minha vida com Deus está protegendo a minha casa, está protegendo a minha família. Meu Deus, é muita responsabilidade. O contrário também é verdadeiro. Jesus disse que quando o valente, bem armado, guarda a sua casa, em segurança está tudo que tem, não é? Mas o contrário também é verdadeiro. Quando o valente, o pai, o líder, não é? Ele não está bem armado, guardando a sua casa, não está em segurança nada do que ele tem, nem a sua família. Mas o temor do Senhor, no temor do Senhor tem o homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. Olha o que diz Salmo 128, o versículo 1. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Olha as promessas: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Uau! Provérbios 22, 4. O galardão, ou seja, a recompensa do temor do Senhor são riquezas, honra e vida longa. Salmo 25, 12. Ao homem que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve. Eu amo isso aqui, eu amo demais isso aqui, irmão. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou ler de novo. Olha, que promessa. Olha o que diz: ao homem que teme ao Senhor, Deus, né, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Você sabe o caminho que você tem que escolher? Você sabe qual é o seu propósito na vida? Você sabe o que é que você está fazendo aqui? Já pensou no dia do julgamento, né? No dia do julgamento do tribunal de Cristo, dos crentes. E aí Deus chama, né? Eu vou usar meu nome, para não usar o seu, vou usar o meu. Aí Deus chama assim, meu nome é Jackson Mendes da Conceição. Aí ele diz: Jackson Mendes da Conceição. Ou ele fala assim mesmo: doutor Jackson Mendes da Conceição. Aí eu: doutor? Eu sou pastor, assim, doutor. Eu fico parado lá, mas ninguém se levanta. Ele fala mais uma vez: doutor Jackson Mendes da Conceição. Aí eu: Senhor, me desculpe, por favor, me perdoe. Porque eu acho que tem algum engano aí, eu acho que o anjo anotou errado. Eu sou pastor. Já pensou o Senhor dizer assim para mim? Está amarrado, né? Ele dizer: não, filho, eu fiz você para ser um médico.
Eu queria que você fosse médico. Através da sua carreira de medicina, de cirurgião, você alcançaria milhares de pessoas. Foi para isso que eu lhe fiz. Poxa, mas eu estava tão bem intencionado, Senhor. Eu fui pastor a minha vida inteira. Pois é, meu filho, a sua obra foi queimada no fogo. Tudo que você fez não foi em concordância comigo. Mas tudo bem, pode entrar, né? Tem uma casinha para você aqui. Está amarrado. Agora, qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o segredo para eu saber o caminho que eu devo escolher? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Não é? Eu sei o caminho que eu devo escolher, sabia? Um dia, eu nunca esqueço. Eu estava fazendo, lá em Palmas tem muitas rotatórias. Eu estava fazendo uma rotatória que tem, famosa lá, que tem um relógio. Aquilo é profético, aquele relógio ali. E eu fazendo aquela rotatória sozinho. Eu ouvi a voz de Deus 3 vezes na minha vida. A voz dele no meu coração. E ele só falou assim para mim: levita. Cara, eu já comecei a chorar no carro. Quase eu não consegui dirigir para casa. Cheguei em casa apavorado. E aleluiado e sei lá o queado. Deus falou comigo, eu falei para Meila: amor, Deus me chamou de levita, a minha identidade, eu sou o levita. Eu não tenho herança, a minha herança é o Senhor, eu vou viver para isso. Eu sei o que Ele me chamou para ser. Sabe, igual o José, eu sei o que eu vou ser, eu sei o que vai acontecer. Então, quando o homem teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que ele deve escolher. Vocês estão me entendendo? Tá, eu vou terminar, porque eu preciso te dizer uma coisa bem prática. Pastor, como que eu adquiro o temor do Senhor? A primeira coisa é isso, é orar. Ora mesmo, Senhor, eu tenho orado por isso, Senhor, coloca o temor do Senhor no meu coração. Agora, mas tem outro detalhe, tem outro segredo, que eu vou contar para vocês, né? Outro detalhe, mas eu acho que já passou o tempo, já passou. Eu vou deixar para domingo que vem, né? Quer saber agora? Então tá bom. Então bora lá, Deuteronômio 17, né? Eu vou ler com vocês, a gente vai terminar. Deuteronômio 17, versículo 19. Irmão, isso aqui é tremendo demais, presta atenção para você entender. Era uma lei a respeito do rei. Quando o rei começasse a reinar, ele teria que fazer uma coisa. Primeira coisa, ele não podia fazer outra coisa antes disso. Ele tinha que ter uma cópia do livro da lei, ou seja, uma Bíblia. Ele tinha que ter uma Bíblia na casa dele. Primeira coisa, primeira providência. Irmãos, e é a primeira coisa que você tem que fazer na vida, você tem que ter uma Bíblia. Mas não é igual aquela Bíblia de hotel, já viu a Bíblia de hotel? Ela está aberta no Salmo 91, eu estou empoeirada, já viu? E o cara acredita que a Bíblia aberta no Salmo 91 espanta os demônios. Não espanta nem mosquito, quanto mais demônio. Não, irmão, a palavra tem que estar no nosso coração. Aí veja bem, ele fala assim, olha, eu vou ler para você, Deuteronômio 17, 19. E terá consigo uma cópia do livro da lei. E nele, no livro, lerá todos os dias da sua vida. Quantos dias? Irmão, não tem dia santo nem feriado. Todo dia. Assim como você come o pão de cada dia, você tem que comer o pão da vida. O maná que desceu do céu. Jesus disse, João disse que Jesus é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, irmão, é todo dia. Está aqui. Então lá em Deuteronômio fala isso. Que o rei, agora, ele vai falar várias coisas, que eu só vou falar a primeira, que tem a ver com o temor do Senhor. Então olha lá, terá consigo uma cópia do livro da lei, e nele lerá todos os dias da sua vida. Para quê? Para quê? Eu quero que vocês gritem essa primeira coisa, bem forte. Para quê? Para aprender a temer o Senhor. O temor do Senhor se aprende. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos, lembra? No temor do Senhor tem recompensa de riquezas, honra e vida longa. No temor do Senhor, o homem é feliz. Como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Lembra daquela mulher, da viúva, que os caras vieram pegar os filhos dela para levar como escapa para pagar a dívida. Lembra? Quem lembra dessa história? 1 Reis 4. O que ela vai falar? O que ela vai falar para os caras? Os caras falam assim, vamos levar teus filhos para pagar a dívida.
Aí ela pede um prazo, né? Não, beleza, eu vou resolver isso aqui. E ela sai correndo lá com o profeta Eliseu. E ela vai dizer assim mesmo. Eu vejo aquela mulher, irmão, muito macha, aquela mulher. Ela chegou lá, quase que ela pegou o profeta pela gola. Não pegou, né? Com respeito, mas ela disse, escuta aqui, profeta, com todo respeito, tá? O meu marido, teu servo, temia o Senhor. Uau! Ele era cheio do temor do Senhor. E está vindo uns homens aí, para pegar os meus filhos, está tudo errado. Porque no temor do Senhor tem um homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. É isso que ela está reivindicando. Como que está acontecendo isso? Por que os meus filhos estão sendo pegos? Está errado esse negócio aqui. Profeta, calma. Vamos resolver essa parada, calma. O profeta vai orar, Senhor, vamos resolver essa parada aí. Tem alguma coisa que deu errado aí. Como assim? Aí o Senhor fala com o profeta, né? Não, fala lá para ela. Aí o profeta diz, não, é o seguinte. O Senhor mandou que você pegue muitas vasilhas emprestadas e pegue um pouquinho de azeite que você tem e comece a derramar nas vasilhas, porque o seu marido tem o temor do Senhor. Amém, querido? Essas vasilhas vão encher e você vai pagar a sua dívida e vai ser aposentada, vai viver do resto. Olha como que é poderoso o temor do Senhor. Vocês estão comigo aqui? Irmão, não existe santidade sem temor do Senhor. O temor do Senhor é um milagre. Agora, qual que é a minha parte? Tem que ler a Bíblia. Tem que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não é? Eu tenho que me encher da palavra. Acordar mais cedo, ler minha Bíblia. Sabe? E orar e buscar o Senhor, o temor do Senhor. Aleluia. Aleluia. Está tudo bem? Amém? Vamos ficar em pé? Aleluia. Pode vir aqui, Ministério de Louvor. Vamos orar. Vamos louvar o Senhor. Quem quer, né? Você quer, eu tenho certeza, eu também quero. Eu quero ter sucesso na terra, claro que eu quero. Lógico que eu quero, está tudo bem. O Abraão era o homem mais rico da terra, está tudo bem, era um amigo de Deus. O Jó era o homem mais rico do Oriente, está tudo certo. Homem cheio da grana e cheio de Deus. Não é verdade? O Jó era esse homem equilibrado também. O Daniel, pensa no homem cheio de Deus, o Daniel. Visões e coisas espirituais, mas era um homem muito rico também, um homem de confiança do rei. Os reinos passavam, mas o Daniel permanecia em todos os reinos. A Babilônia caiu, mas o Daniel permaneceu em pé, não é? O império persa caiu, mas estava lá o velho Daniel, muito próspero, muito bem sucedido, mas cheio do Espírito Santo. É isso, irmãos, que Deus quer. Amém, queridos? Esse equilíbrio, amém? Como é que a gente consegue essas coisas? Fala aí para mim. Esquecer o passado, resolver o passado, o que mais? Sendo íntegro, nossos relacionamentos, amém? Não é? Bora mudar a cultura do rei. Diga a cultura do reino. Cultura do reino. Cultura do reino. Que hora que começa? É essa hora, pastor. É essa hora. Eu falo isso, mas eu tenho visto, né? Está sendo tão bonitinho. Que horas que é lá, irmão, o almoço? 12:00. Aí eu sempre chego um pouquinho mais cedo. Rapaz, coisa bonitinha. 12:00 começa o negócio. Coisa mais linda. Rapaz, eu fico até emocionado com isso. Diga, integridade. Integridade nas pequenas coisas, irmão. Integridade. Nós vamos conquistar grandes coisas para Deus. Amém? Tá tudo certo? Amém. Vamos ouvir esse louvor. Esse é o momento que você faz esses concertos.